Mais uma vez, agradecemos, Mestre Jesus, em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, a oportunidade de aprendermos um pouco mais da tua doutrina. Que os irmãos da espiritualidade superior, dirigentes desta casa na espiritualidade, possam nos auxiliar, nos envolver, nos amparar, e que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, possa ser bem intuída, com certeza assim o será, e que assim nós outros possamos aprender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados no dia de hoje. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Então, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, mais um tema do Livro dos Espíritos, com a Sueli dando sequência. Sueli. Boa tarde para todos nós. Nós estamos nesse capítulo e é assim, cada um mais interessante que o outro. A gente fala assim, esse é muito interessante, mas todos são, né? Todos são. Mas essa questão aí da sensação, do sofrimento dos espíritos, sempre foi assim, de uma importância muito grande a gente compreender direitinho. Eu tenho nem é mais meu, assim, meu amigo, não, é meu amigo, mas não tenho mais encontrado, não sei nem se está na cidade. Mas uma vez, a gente conversando, ele me falou essa questão de religião e espiritismo. Eu falei com ele, meu filho, espiritismo não é uma religião, assim como você imagina. A gente não tem dogmas, a gente não tem rituais, nós não... Ele falou, não, mas de qualquer maneira... está aí no meio da religião, né? Ele falando. Eu falei, tudo bem. Pensa assim, tá tudo bem. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que ela é mais ciência e filosofia do que uma instituição religiosa. Ela é uma ciência, uma filosofia com consequências religiosas, né? Então, Kardec desenvolveu muito bem esse aspecto religioso da doutrina no Evangelho segundo o Espiritismo, explicando muito bem tudo isso. Mas ele me diz assim, eu não me conformo com isso, eu acho que seria uma maldade de Deus fazer os espíritos sofrerem pelo que está acontecendo com a gente aqui. Eu falei, mas como assim fazer os espíritos sofrerem pelo que está acontecendo com a gente aqui? Ele falou assim, não, porque segundo vocês falam, os espíritos desencarnados estão sempre em volta da gente, participando de todas as coisas, tomando conhecimento de tudo que está acontecendo na família. Então, ele falou, eu não me conformo da minha mãe, quando ela morrer, que ela vai continuar sofrendo pelo que acontece com a gente, com os filhos dela. Ela já faz isso aqui. Eu falei, ela e todas as mães do mundo que amam seus filhos, né? Porque a gente está sempre envolvida aí com os probleminhas que acontecem com os nossos filhos. Se os nossos filhos estão bem, a gente está bem. A gente vive realmente pensando, né, no bem-estar deles, porque não depende da gente. O que dependeu da gente foram os valores, né, que eles desenvolveram, que quando a gente ofereceu condições, que eles tomassem contato com valores na primeira infância, enquanto estavam ali naquela dependência, porque ainda não tinham um pensamento lógico, só depois, não é, que o lobo frontal fica prontinho na organização física, que a gente começa a ter as nossas atitudes mais, assim, por conta do livre-arbítrio. Então, até lá, muita dependência, eles ainda não conseguem decidir muito, é a hora em que a gente vai oferecendo valores para essas crianças, né? Para essas almas em corpos de crianças, que estão aí em nova oportunidade, para dar muito certo aqui no mundo. Então, ali a gente tem muita influência sobre eles, né? A gente tem muita influência, a gente oferece valores, a gente ensina o que é certo, o que é errado, que é atitude, isso e aquilo, e vai corrigindo aquelas tendências que a gente vê nos filhos. Tanto que quando a gente fala assim que, quando a mãe é muito, assim, possessiva com os filhos, ou muito chegada aos filhos, mãe coruja, né? Mãe coruja. Aí, por que se faz esse comentário, né? Por que a gente usa essa expressão de mãe coruja, né?
Porque a corujinha, eu acho, eu acho uma ave lindíssima, não é? Eu acho linda. Mas os filhotinhos dela, eles não são bonitos, não. Eles são bem feinhos, os filhotinhos. Assim que eles nascem, eles não são bonitos. Mas fica uma ave belíssima, né? Olhos lindos. Ela fica. Eu sou apaixonada por corujas. Eu gosto muito, acho todas lindas, cada uma mais bonita que a outra. Mas filhotinhos são feinhos. Mas ela acha eles lindos. Né? Ela, com certeza, acha os filhotinhos dela lindos. Só que tem que a gente não é mãe coruja. Quanto mais a gente está perto dos filhos, quanto mais a gente interage com eles, como tem que ser, né? Como deve ser, menos coruja a gente é, porque a gente enxerga tudo. A gente sabe dos defeitinhos, dos probleminhas, das tendências deles. Então a gente não é mãe coruja coisa nenhuma, a gente está vendo e não está achando nada bonito. Está achando que é. Tem criança que tem tendência para as coisas e a mãe já logo ela começa a perceber a tendência das crianças, mesmo quando bem pequenininhos ainda. Claro que bebezinhos ainda não dá para demonstrar muito. Dá para demonstrar, sabe o quê? Quando bebê? Os choques fluídicos que essa alma encarnada tem com os familiares. Isso dá. Tem bebê que não vai no colo de determinadas pessoas da família. Chora terrivelmente. Parece que está arrancando um bracinho dele, de tanto que grita. Né? De tanto que grita. Eu me lembro quando eu levei o meu filho mais novo, primeira vez que ele entrou no abrigo Amor a Jesus comigo, ele era de colo, era bem pequeno. Ele gritava tanto dentro daquele refeitório. Ele entrou, ele era bem humorado, ele era alegre, uma criança bem... Estava feliz, estava ali no pátio, né, brincando, estava bem assim, brincando, que eu digo assim, com as pessoas que ele era de colo. Mas estava feliz. Quando eu entrei com ele no refeitório, a gritaria foi assim uma coisa horrorosa. Eu tive que sair. Ele gritava e gritava. Eu tive que sair. Aí eu falei, gente, será que ele reencarnou, né? E ele, numa encarnação passada, quem sabe ele viveu aqui, ou em algo parecido, ou não foi uma experiência que não foi boa, ou então ele atuou, trabalhou numa casa de repouso, não sei, alguma coisa aconteceu aí que estava muito claro ainda no arquivo mental dele, que era tão bebê ainda, né? Então a gente traz, às vezes, de outras vidas, algumas animosidades ainda, e isso é exteriorizado através dessas situações, são choques fluídicos que acontecem. Então a gente já sabe que aquela alma que está encarnada ali, tem alguma coisa aí no passado com determinadas almas aí da família, porque não fica perto. Os bebês, então, eles são muito sensíveis a isso, então tem uns que eles não gostam mesmo, e choram e choram. Eu me lembro que há muitos anos, nós atendemos, eu e Valzali, nós atendíamos uma família que a criança, o bebezinho, chorava insistentemente. Ele não era assim algo muito pesado para a mãe. Ela tinha mais filhos e tudo, mas o que mais desencadeava o choro nele era o pai. Era o pai dele, o pai do bebê. Então chegou um ponto que ela até ligou para a gente uma vez, já era tarde, eu me lembro que umas 2h pouco da manhã a gente foi lá à casa deles, porque a mãe estava desesperada. Ela falou, ele vai morrer gritando, porque eu não consigo. O pai tenta aí que piora mais ainda a situação, quando ele segura aí que a criança grita mesmo, né? Então foi assim um período muito difícil para essa família. Até que chegou ao ponto, inclusive, do pai querer deixar essa família. Depois eu não sei, eu acho que não aconteceu nada assim tão radical, não. E passaram-se alguns anos e eu encontrei essa mãe com ele
dentro da Superpão. Aí foi um encontro assim gostoso, um abraço gostoso. Ela falou: ó, ela que te ajudou quando você gritava. E ele deu um rapaz lindo, né? E ficou um jovem maravilhoso, sem problema nenhum. Mas quando ele estava lá recém-nascido, o problema era sério. Então, os bebês a gente já vê assim algumas tendênciazinhas. Mas depois, quando eles começam a andar e a interagir com outras crianças, a gente vai vendo as outras tendências. As outras. A gente que está nesse trabalho, a gente participa, às vezes, desses probleminhas com as famílias, que as famílias pedem socorro. E ela, a mãe, ficou muito minha amiga. A criança dela não podia interagir com nenhuma outra, porque ele maltratava. Maltratava mesmo, a ponto dos pais dizerem: se continuar na escola, a gente tira os nossos filhos. Não vai poder ficar. E aí ele só frequentava a escola. Ele teve que sair de várias escolas. E a última aceitou, com a condição de colocar uma professora com ele. Uma professora particular que ficava o tempo todinho com ele. Ali. Dentro da sala de aula, na hora do recreio, e era pequeno, ele era pequenininho, ele estava aprendendo, nem tinha aprendido a ler ainda, ele estava no jardim. Mas era complicadíssimo. Então, a gente vai vendo por que tem uma infância tão grande, né? Os nossos filhotes, né? Porque nós somos os únicos animais de inteligência superior aí que tem filhotes que têm uma infância enorme. Os outros... não, os animais da inteligência mais limitada, né, digamos, inferior aí a nós, são os animais do reino da inteligência inferior. A infância é curtinha, eles já nascem, já começam a andar, e enxergam e começam já a se virar. Mas a nossa cria, os nossos filhotes, demoram muito, né, a isso. Para andar... raramente andam antes de 9 meses. Né? A partir de 9 meses, aí começa a criança já a desenvolver, mas sozinho mesmo, até 9 meses eles não ficam ainda, um ou outro pode ser. Mas aí, livre-arbítrio, isso demora. Decisão, decidir as coisas, demora bastante. Daí a importância, porque são almas reencarnadas. Não existe essa memória de reencarnação no reino da inteligência inferior. Não tem isso. O animalzinho na nossa casa, ele não tem essa memória de que ele foi nosso animal na outra vida dele, na outra experiência dele na carne, né, na matéria. Ele é um espírito individualizado, mas ele é princípio espiritual, é uma alma, né? Não é ainda espírito como nós somos. Então, ele é uma alma, ele está individualizado, mas ele é uma alma. Então, ele tem memória. A memória deles é para que eles evoluam, para que eles guardem as coisas que aprenderam, né? Tudo isso. Agora, essa memória afetiva mesmo, ela foi minha dona, eu agora estou numa nova oportunidade. Tem filmes assim, né? Mas não é verdade isso, né? O animal não tem esse alcance dessa memória afetiva, não. Ele faz muitas coisas parecidas que a gente fala: nossa, parece até que é a alma do meu outro cachorrinho aqui. Porque eles são muito parecidos mesmo. E nós cuidamos deles de forma a que eles absorvam algumas atitudes muito parecidas com os outros cães, com os outros animais que a gente teve na casa. Mas não que ele vá lembrar disso. Mas pode ser a alma deles ali? Pode, claro que pode. Porque a alma de um animal, ela é aproveitada quase que imediatamente após a desencarnação. Por que eu frisei esse quase? Porque esse quase, a gente não sabe a durabilidade dele. Quase a gente não sabe como ele é uma alma, ele é uma alma. Entre uma encarnação e outra, ele até pode ficar próximo à família ali onde ele morava, porque é o que ele tem, né, naquele momento. Mas ele não lembra de nada, ele não lembra que ele está ali, que ele foi nosso bichinho, não. Saiu da matéria, ele não tem essa memória afetiva. Mas ele pode ser reaproveitado tempos depois, quase, né? Esse quase a gente não sabe quanto tempo, num corpinho, né? Num filhotinho que está
para nascer, né? Na nossa casa mesmo. Mas ele não vai ter a menor lembrança disso. Então, no reino da inteligência superior, que é o reino nominal, a alma, ela está num corpinho assim, ainda dependente de muitas coisas. O lobo frontal ainda não está desenvolvido para ele poder escolher as coisas que ele vai querer, né, que vai decidir só na adolescência, que isso vai acontecer. Então, na adolescência, a alma desperta para que ela veio. Então, ela tem que ter recebido valores durante a primeira infância dela, quando ela era bastante dependente, para que ela tenha condições depois de fazer as melhores escolhas. Porque a alma reencarnada, ela recebe influência do pai e da mãe, né, que representa ali a família, muitas vezes é o avô ou a avó, não importa, mas a gente imagina uma circunferência em que a metade dela é influência da família, do pai e da mãe. A outra metade é dividida entre influência do que ela já traz, dos acervos que ela já alcançou, do acervo que ela carrega, e influência do bem que ela vive. Então, a influência do pai e da mãe é muito forte. Quando eu digo pai e mãe, que eu quero me referir à família, né? Seja quem for, aquele que está criando aquela criança, os avós, os tios, não importa, mas é uma influência muito grande, já por isso. Mas aí, nesse período, a gente pode fazer muito por eles. Não, assim, determinar as coisas, mas a gente pode dar condições para que eles desenvolvam, para que eles possam desenvolver melhor as aptidões que carregam. Tudo isso a gente pode, mas depois a gente não tem mais acesso a isso. Nós não podemos fazer os nossos filhos felizes, a gente não pode decidir por eles. Eles têm livre-arbítrio, são almas que reencarnam para fazer uma caminhada aqui, evolutiva, como nós também. Nós estamos todos no mesmo mar, nem sempre no mesmo barco, mas no mesmo mar, sim. Então, a gente, se pudesse, claro que a gente faria. Então, qual é a mãe que não fica ali preocupada, pensando e agindo de maneira a melhorar o máximo possível que ela tenha condições a vida, né, dos filhos. Mas a gente realmente não pode fazer tudo por eles. Mas se a gente pudesse, nós faríamos tudo por eles, né? Então, os espíritos reencarnam, com certeza, para dar conta de uma série de coisas. Então, esse amigo meu, ele falou, pensa bem, a minha mãe, que já é tão envolvida aqui com as coisas, com os filhos, tem um irmão que dá muito trabalho. Imagina que nem depois de morta ela não vai ter sossego nisso. Ela vai continuar assim, vendo e sofrendo pelos filhos. Eu falei, olha, vai, mas não da maneira que você pensa. Porque o sofrimento da alma desencarnada é diferente do nosso. Nós, quando fazemos as nossas escolhas, que é o próximo assunto que vai vir depois desse que nós estamos, que é a escolha das provas, quando nós fazemos a escolha das provas, nós escolhemos coisas que aqui nós não escolheríamos, com a nossa visão de mundo. Porque fora da matéria, nós temos um alcance maior daquilo que é bom para nós, daquilo que é importante para nós. E aqui, a gente tem uma visão muito deturpada do que seja a felicidade aqui nesse mundo, né? Então, quando o espírito faz a escolha, ele sabe que ele vai passar por dificuldades muito grandes. Quando uma mãe faz um espírito que vai reencarnar num corpo feminino, faz uma escolha de trazer para o mundo 3, 4 almas na condição de filhos, ela sabe também o que vai acontecer, porque essas almas também estão fazendo suas escolhas. E isso é de comum acordo, porque ninguém é obrigado a aceitar aquilo que o outro escolhe.
Nós temos livre-arbítrio, principalmente ele funciona nesse momento da escolha das provas. Se uma alma tiver que receber um espírito em casa, na condição de filho, mas ela não se encontrar preparada para aquilo, por causa dos problemas kármicos que ela e ele vão ter, ela pode adiar isso aí para uma outra oportunidade. Ela pode, porque ela tem livre-arbítrio para isso. A menos que seja imposta por Deus essa prova por uma razão à parte. Aí é outra história, porque quando Deus decide, vai acontecer. Então, a gente não pode ficar adiando indefinidamente uma expiação e uma prova. Vai chegar um momento que seremos obrigados. Mas, enquanto esse momento não chega, a gente pode fazer a escolha. Então, a gente vai reencarnar, lá o grupo familiar, porque tem coisas que são desígnios mesmo, que é a família que a gente vai nascer, o local que a gente vai nascer, a profissão que a gente vai ter. Isso são desígnios, porque são importantes para que a gente dê conta da escolha que fizemos no todo. Não é só daquele que vai dividir a nossa encarnação no núcleo familiar, né, que vai se unir pelo matrimônio aí. É todo um pacote que vem junto. E por isso que quando acontece, às vezes, uma separação aqui no mundo deste casal, alguns espíritos que ainda não vieram, não virão. E vai esperar. Isso é por isso que a gente assume muitas responsabilidades quando a gente começa a criar muitos problemas, né? Mas às vezes é necessário mesmo, tanto que o divórcio dentro da doutrina espírita ele não é condenado, né? Fala-se que tudo deve ser feito para dar certo, porque tem muita coisa envolvida nisso aí. Tem muita história envolvida numa união matrimonial. Não é só do casal, é daqueles que vão chegar e tal. E aqueles que vão chegar têm problemas kármicos com os dois. Então, quando há uma separação, às vezes aquela alma que ia reencarnar naquele núcleo familiar, ela já não vem, vai aguardar um pouco, porque ela precisa resgatar, muitas vezes, com os dois, com o pai e com a mãe. Quando é só com um, ela pode até vir, mas do contrário, não. Então, é tanta coisa que envolve isso aí, que nem vale muito a pena a gente ficar cogitando essas situações, não. Porque isso não vai acrescentar nada. A gente tem que dar conta daquilo que a gente veio fazer aqui no mundo, né? Então, como a visão do espírito é diferente sobre as situações da alma aqui nesse mundo, o sofrimento também é muito diferente. Muito. Eu me lembro que uma comunicação que a gente teve aqui, eu já contei esse caso algumas vezes, eu acho interessante que ele explica muito bem isso. A comunicação de uma mãe, uma jovem mãe, porque ela desencarnou, o menino era bem pequeno ainda, tinha acho que 6 anos, talvez, 5 ou 6 anos. Eles não tinham muito tempo de casado, era um casal jovem. Ela teve um aneurisma, ela desencarnou. E foi bem assim, trágico, porque estava bem, foi dormir bem, acordou com um pouco de dor de cabeça, acordaram cedo, mas ela acordou com dor de cabeça, tomou um analgésico, mas não ajudou, e foi piorando, ele levou para o hospital, 10h30 da manhã, ela desencarnou. Então foi muito rápido, e ele ficou transtornado mesmo. Perdeu o chão, ele não conseguiu digerir essa situação. A criança, 5, 6 anos, acho que estava um familiar, né? Estava olhando, porque ele perdeu totalmente a noção das coisas e não voltou para casa, ficou na rua, problemas assim sérios. E ele virou mendigo. Ele não parou tudo, não trabalhava, nem nada. Aí, nós recebemos a visita dele aqui no centro. Ele veio a uma reunião, sentou, depois pediu para conversar com a gente. Um rapaz muito bonito, tão bonito.
aí muito educado, aí pediu para conversar, mas ele estava bem assim, sem asseio, né? Ele estava na rua, né? Ele falou. Aí conversamos, eu e Valsali conversamos com ele e tudo, ele contou a história para a gente. E a gente conversou, fez o que a gente podia fazer, conversamos com ele e tudo. Depois, numa outra oportunidade, ele veio um pouco mais, assim, com uma aparência um pouco melhor, trouxe o menino também com ele. Aí tomou passe, conversamos com ele e tudo. Ele contou que o garoto tem na época, né? Isso já tem muitos anos. Estava com problema na visão e a professora da escola descobriu porque ele não estava enxergando o quadro, estava com problema, levou para um oftalmologista e ele encontrou um problema no garoto que ele provavelmente perderia a visão. E aquilo para ele foi assim uma tragédia, né? Porque fora o problema que ele estava passando sem a mulher e ainda agora com a questão da criança. E aí ele estava desnorteado. E a gente continuou dando assistência, ele ficou vindo aqui várias vezes, foi melhorando a aparência, mas ainda não tinha voltado para casa e tal. O menino estava com a família. E ele só ajudava a levar a criança para o médico. Umas coisas assim que a gente não conseguia entender como é que ele não reagia, né? Do jeito que deveria ser. Aí não demorou muito, a mãe se comunicou na reunião mediúnica. E ela se comunicou, e eu e Valsali ficou entre a gente isso aí, né? E a pessoa que deu passividade a ela não sabia de nada, não sabia nada desse assunto, absolutamente nada. E ela, então, quando ela começou a conversa, ela começou a contar a história, a gente logo identificou que era ela, a esposa dele, né? A mãe do menininho. Então, o tempo todo, a preocupação dela, depois ela escreveu também uma carta que pediu que fosse entregue a ele. Depois que ela conversou com a gente, através do médium, ela também escreveu. E ela falando que a maior preocupação, e não demorou muito não, ela veio muito rápido, né, na comunicação, que a maior tristeza dela, que a maior dor que ela estava passando na dimensão espiritual, não foi ela ter desencarnado, ter deixado o filho aqui no mundo e ter deixado ele, porque ela já sabia disso, que seria dessa forma. Que a maior preocupação dela era a atitude dele diante da perda dela, diante da situação, diante do problema que o filho teria que enfrentar. Então, vejamos, não era que o menino ia ficar sem visão. Ela não tinha essa preocupação. Isso não ocupava os pensamentos dela. O que ocupava o pensamento dela e a preocupava era a atitude dele diante disso, quer dizer, era o livre-arbítrio. O que ele tinha que passar era um sofrimento, tudo bem, ele tinha que passar. O problema tinha que existir. Mas a atitude dele não. Ele que estava fazendo essa escolha, de tomar essa atitude diante das coisas. Ela deixou claro, ele também intuitivamente sabia que ia passar por tudo isso. Mas isso é que está me preocupando e pediu que a gente ajudasse muito ele, que ela também iria ajudar e que ela ia ajudar, inclusive, a aparecer alguém na vida dele para dar um sentido à vida dele, para ele poder retomar todo o caminho e dar conta da escolha que ele fez com o filho dele, porque era dele o problema, não era dela com a criança, com aquela alma que encarnou no filho, né? Então, ela foi apenas aquela que trouxe ele ao mundo e que deu um suporte durante um tempo para a criança e para ele, né? Porque ela era muito amorosa, ele falou tudo isso, ele falou que ela era tudo para ele ficou sem saber o que fazer. Né? Porque ela era o esteio dele, mas ela veio para isso, porque ele precisava dessa força durante o tempo que ela passou aqui com ele.
Então, que a gente ajudasse, que ela estava sofrendo muito por isso. Então, vejamos a diferença, né? Aqui no mundo, a preocupação talvez de uma mãe, meu Deus, meu filho vai ficar cego, meu filho não vai enxergar, meu filho... Não era essa a preocupação dela, porque aquilo ali era um resgate daquela alma encarnada, que tinha a ver, no contexto, junto com a questão do pai, que ele que tinha que segurar a onda aí, porque ele tinha uma parcela de responsabilidade nesse resgate também, dessa alma aqui no mundo. Então, olha, ela não estava preocupada que ele não ia enxergar, que ele ia ficar cego, ela não estava preocupada com isso. Então, olha como que é diferente a visão de uma alma encarnada e uma desencarnada. Ela só estava preocupada porque ele não estava dando conta do que ele tinha que dar conta. Da escolha que ele fez, não foi essa que ele estava tomando atitude aqui no mundo, não foi essa a escolha que ele fez. E ela estava preocupada com isso, de uma queda na encarnação dele. Né, dele não resgatar o que ele precisava resgatar. E com isso não ajudaria também, não daria condições, não quer dizer que o menino não fosse resgatar, mas ele estaria dificultando isso, porque ele não estaria dando o suporte que ele tinha que dar. Então a gente vai vendo que é diferente. Quer dizer, uma mãe na dimensão espiritual, quando ela vê o sofrimento do filho aqui na Terra, se for resgate de dívida, se for uma expiação, uma provação, ela não vai ficar sofrendo por causa do que ele está passando, a doença que ele está tendo, a dor que ele está passando, porque ela sabe que isso faz parte do conjunto kármico dele, de provações e expiações. E se ele tiver fortalecido, ela não vai sofrer nada, ela vai ficar feliz por ele estar passando por aquela dor, por aquela doença, por aquele problema sério, resgatando um passado delituoso, do qual ele conscientemente escolheu. Fez a escolha através da dor que ele tinha que passar, né? Pela dor que ele tinha que passar. Então, isso aí é uma coisa clara. Quer dizer, o sofrimento do espírito, ele existe, é uma dor moral, mas é diferente da que a gente sente. Aqui a gente fica preocupada com a parte material, com a parte física. O espírito não, ele fica preocupado com essa parte moral. Né? Quando um filho fica aqui no mundo e sofre bastante, muitas vezes as humilhações por causa de muitas coisas, isso faz parte do conjunto de provação e expiação dele. Então, essa mãe ela não vai sofrer por essa razão. Ela vai sofrer se essa alma querida não suportar a sua dor e o seu sofrimento e tomar atitudes erradas que vão acumular dívidas para o futuro. Então, o sofrimento existe, mas é completamente diferente daquele nosso. Então, é o que eu falei para esse amigo. Eu falei, amigo, ela não vai sofrer pela dor que você tiver que passar por uma doença, por um outro sofrimento, não. Agora, se vocês estiverem se conduzindo dentro da ética, dentro das leis de Deus, compreendendo, se resignando diante das situações, ela não vai sofrer. Ela vai, se ela não puder ajudar, ela vai procurar ajuda para minimizar um pouco. Vai colocar realmente dentro das suas possibilidades pessoas que possam auxiliar, minimizar a dor. Mas ela vai ficar feliz vendo que aquela alma querida está resgatando o seu passado, pagando a sua dívida. Então, é muito diferente daquilo que a gente vê aqui no mundo. Mas, dando continuidade aqui aos números, né, das questões que Kardec fez abordando esse assunto, ele perguntou, na vez passada, a gente parou aqui, ó, as percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos, em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Aí eles respondem, quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. E os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Isso é muito importante, todos.
Por isso é que a gente comentou sobre determinadas psicografias que são lançadas aí no mercado, né, na biblioteca espírita, né, tratando dos assuntos da dimensão espiritual, de espíritos recém-saídos daqui, que não sabem muito. Eles só vão contar a visão que eles estão tendo, o que eles estão alcançando, o que eles estão vendo. Então, a gente não pode tomar isso como uma verdade na dimensão espiritual. É apenas aquilo que eles estão, através da ideoplastia, plasmando com o fluido cósmico, aquilo que eles pensam, sentem e gostam ainda. Né? Então, por isso é que a gente não pode confiar em tudo que é psicografia, que aparece aí, o espírito desencarnou e fica contando o que ele está vendo. Só que é o que ele vê, a visão dele, mas não é a visão da realidade. Porque a visão da realidade só os espíritos superiores têm. Por isso que a gente pode acreditar na doutrina espírita, porque ela foi ditada por espíritos da verdade. Não é de verdade, porque espíritos de verdade todos são. Mas da verdade é aqueles espíritos que reúnem aquela verdade que eles precisam passar. E aí, esses reuniam, todos eles. Kardec foi preparado para isso. Mas eles conhecem os espíritos, não estamos falando dos espíritos da verdade codificada a doutrina, não. Aqui, os espíritos conhecem o princípio das coisas, os espíritos, generalizou, todos eles, conhecem o princípio das coisas? E eles respondem, conforme a sua elevação e a sua pureza. Então, quanto mais evoluída é a alma, mais ela tem condições de entender o princípio das coisas. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens. Por quê? Nós somos espíritos inferiores. Nós somos a humanidade aí da Terra, e na Terra a maioria é de espírito inferior. A humanidade na Terra, ela é constituída de espíritos inferiores. Não malévolos, na sua maioria, mas inferiores, sim. Porque os espíritos inferiores, a gente já passou por essa escala aqui nesse retorno, né, ao início do estudo do Livro dos Espíritos, e vimos que são espíritos que têm uma variedade enorme de níveis de evolução. Vai do malévolo até aquele espírito que está próximo de passar para a ordem dos espíritos bons. Então, os inferiores são aqueles ainda que carregam aquelas paixões inferiores. O orgulho, o egoísmo, o ciúme, a avareza, a ambição. Isso todos nós que estamos no planeta Terra temos um pouco disso. Uns têm muito, outros têm menos essas paixões, mas cada um ainda carrega bastante coisa que o prende ainda a um plano de provação e expiação. Então, para conhecer o princípio das coisas, precisa ser elevado para compreender, senão não vai compreender de forma nenhuma. Da mesma maneira que se a gente oferecesse a um selvagem que não conhece nem a energia elétrica, né? Ele não viu nem a luz, ele nunca viu uma lâmpada. Da mesma maneira que se a gente chegar lá com um celular e quiser explicar para ele como que aquilo funciona, ele não vai entender. Claro que não. Ele não tem conhecimento para isso. Então, quanto mais elevado é, mais o espírito tem condições de conhecer sobre tudo. E quanto menos evoluído, menos condições para isso. Na 240, Kardec pergunta: os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E isso faz que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas. Muitas vezes, o espiritismo não tem muito essa prática de ficar perguntando, dialogando com espíritos nas reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas, ela tem o objetivo de auxiliar o encarnado e o desencarnado nas suas várias situações de obsessão, de dor, de sofrimento, de influenciação. Né? O objetivo dessas reuniões é isso aí,
é auxiliar o espírito desencarnado a entender que ele está desencarnado, a auxiliar esse espírito desencarnado a entender que ele não pode ficar perturbando o outro, que ele não pode ficar no campo energético de ninguém, influenciando alguém, que ele está errando. Auxiliar esse espírito a reentrar na dimensão espiritual, da onde ele saiu um dia, né, para reencarnar. Então, a fazê-lo entender que ele não tem mais o corpo, que ele não tem mais necessidades físicas nenhuma, que ele não precisa ficar na dimensão espiritual de alguém, na atmosfera fluídica de alguém, para poder sorver alimentos ou bebidas. Uma série de coisas que ele necessita. Muitas vezes, ele precisa da reunião mediúnica, ele precisa de entrar no campo energético de uma pessoa encarnada, de um médium, né, para que ele restabeleça o seu perispírito, para que ele perceba que ele não tem mais aquela dor, que ele não tem mais aquela doença, que ele está falando através de um médium, de um campo energético de um médium, que ele não é o corpo dele, que ele não tem mais aquela dor que ele sente. Porque os espíritos ficam, às vezes, muito tempo, contado do nosso tempo, a gente imagina, pelo nosso tempo, sem saber o que aconteceu com ele. Já citamos aqui um fato de uma comunicação que ele queria guardar o ouro dele. Ele estava arrastando aquilo num saco, queria guardar o ouro. E ele estava procurando a casa onde ele tinha um local que ele guardava e ninguém sabia, para ninguém roubar o ouro dele. Olha a quantidade de tempo na Terra que isso teria. Então, para ele não estava nem desencarnado ainda. Então, a gente vê que o espírito, ele vive fora do tempo. Ele não conta, não tem a duração como nós. E isso faz parte até de uma punição para ele. Que ele acredita que a dor e o sofrimento dele não vão passar. Porque não tem referência de tempo. Quando a gente tem um probleminha de saúde, a gente vai a um médico, e o médico determina, faz o diagnóstico, determina o tratamento. Digamos, se for um tratamento oncológico, ele vai ter que fazer uma quimioterapia, é desagradável, tem efeito colateral, é uma coisa muito que ninguém quer passar por isso. Mas o médico vira para ele e fala assim, meu amigo, olha só, é durante um tempo, 3 meses, você vai ficar fazendo essas aplicações aí durante 3 meses. Depois, provavelmente, você não vai precisar mais. Aí a pessoa se anima. Que ela fica pensando, bom, isso não vai ser bom não, mas são só 3 meses, né? Para ele vai ser uma eternidade. E para quem está do lado também. Mas vai ter um tempo para ele parar. Ele vai fazer 3 meses e depois vai parar, né? Se não parar, vai dar um tempo bastante para se recuperar, porque isso atrapalha um pouco, né, o estado físico da pessoa. Aí depois, se precisar, vai ter mais algum tempinho, mas tem um tempo determinado aí. Então a pessoa se anima, ela vê, não, o meu sofrimento vai durar tantos meses, 3 meses. Agora, o desencarnado não tem isso. Ele não tem ideia de quanto vai durar a sua dor e o seu sofrimento. Tanto que quando eles chegam na reunião mediúnica, assim, com uma certa assim, incerteza do tempo que eles estão desencarnados, não adianta nem perguntar, eles não sabem. Eles não sabem. E a dor? Eles podem ter muito tempo na Terra de desencarnados e para eles nem aconteceu ainda. Eles imaginam que eles estão encarnados e têm as dores, as mesmas dores que tinha na hora que ele morreu, na hora que o corpo morreu. E eles passam isso para o médium. Né? Passam isso para o médium. Muitas vezes, numa comunicação aqui, a gente imagina, né? Imagina não, a gente tem uma ideia
bem próxima de quem seja aquele espírito. Não temos a certeza. Alguns têm. Alguns se identificam e a gente tem, porque eles se identificam. Mas quem não se identifica, a gente não tem como ter certeza, porque não houve uma identificação por parte do espírito, e em algumas situações isso ocorre, já ocorreu várias vezes, de inclusive não só se identificarem, quanto pedirem para que aquela notícia, aquela comunicação seja repassada para o familiar. Isso já aconteceu várias vezes. Como eu falei, daquele rapaz, sim. E para nossa alegria, um parêntese aqui para encerrar o caso do rapaz, para nossa alegria, ele voltou depois de algum tempo, não foi tão pouquinho assim, mas depois de algum tempo ele voltou aqui, muito bem arrumado, normal, muito feliz que ia se casar. E isso foi uma alegria enorme para a gente, porque a esposa dele, que desencarnada, falou que ia trabalhar muito para isso acontecer, porque ele precisava de dar um up na vida dele. Não estava, pelo que ela falou, não estava no plano, não. Ele ficaria com o filho, cuidando do filho. Mas ele não estava conseguindo. Então a gente vê como nós somos socorridos, né? Como nós somos supervisionados e socorridos pela dimensão espiritual quando a gente está precisando. Quer dizer, aquela união que aconteceu, ela não estava prevista. Mas assim como muitas coisas que estão previstas podem não se realizar, outras que não estão previstas podem ser acrescentadas, se for auxiliar aquela alma. Então, uma alma que estava aberta a auxiliar e a ajudar, foi cogitada para se unir a ele. Provavelmente alguém que já tivesse até alguma passagem com ele aí no passado, não se sabe, mas não necessariamente. Então ele veio feliz, dizendo na época que o filho estava em tratamento, que só não tinha certeza se ia dar certo, mas que estava em tratamento e que ele iria se casar. E agradecia muito a ajuda que recebeu, porque nós fomos levar a carta para ele. Não estava em casa, eu e Valls ali, fomos carregando, a gente não sabia exatamente aonde morava, mas a gente conseguiu encontrar, né, a casa dele, e não encontramos com ele, mas deixamos a correspondência para ele, depois ele veio bem depois aqui, com essa notícia feliz, né? Então a gente vê que a dimensão dos espíritos é eternidade. Ela é uma eternidade, ela não conta tempo. O tempo é uma coisa da Terra, dos planos materiais, dos planos onde o espírito reencarna para dar conta, e cada um no seu tempo. Júpiter, por exemplo, ele leva muito tempo para dar uma volta em torno do Sol, porque ele está bem mais afastado que a Terra. Enquanto que a Terra leva 365 dias e um quarto de hora, de dia, né? 6 horas, para poder dar a volta em torno do Sol, Júpiter leva, se eu não me engano, acho que uns 400 anos nossos, se eu não me engano, acho que é isso. Se não é isso, está perto disso. O tempo que ele leva para dar a volta. Então, cada plano material vai ter o tempo do seu plano físico ali, da sua organização física, da distância que ele está da sua estrela, né? Nós estamos muito mais próximos da nossa estrela do que Júpiter está. Nós temos solo, nós temos uma organização física na Terra bem compacta, Terra mesmo, né? Júpiter é todo gasoso. Ele não tem plano duro como a gente tem. As casas são suspensas, não estão plantadas na Terra como as nossas, né? Então é outra organização. Então o tempo, ele é de acordo com os planos físicos. Fora do plano físico não há tempo, é eternidade, não há tempo. Tem aqui um comentário de Kardec, ó. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração, para eles, praticamente não existe.
E os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos mais do que instantes que desaparecem na eternidade. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Né? Quando a gente viaja de avião, a gente, quando está lá embaixo, aí, né, tá tudo bem pertinho assim. Quando ele vai pegando a altura de cruzeiro, que ele está lá em cima, tudo desaparece, parece que não tem nada. Parece que não existe nada lá embaixo. Né? E a gente não consegue definir nada. Né? A gente está muito longe. Então, quanto mais o espírito se eleva acima das coisas materiais, acima de tudo, mais fora da nossa realidade ele está. Então, ele não tem essa preocupação com as coisas que acontecem nos mundos materiais. Sabem que vai acontecer, porque isso está programado. Nada acontece. Nós estamos aí passando um perrengue danado aqui na Terra, né? Nossa Terra está em ebulição. Todas as almas que estão nela estão tendo uma valiosa oportunidade de aprendizado nesse período aí, né? Para que a gente evolua, né? Para que a gente se aperfeiçoe um pouquinho mais. Mas tudo que está acontecendo aqui, até aquilo que é fruto do livre-arbítrio das criaturas, está dentro de um contexto. Porque esta casa não é nossa. Ela não é nossa. Nós estamos nela com a bênção de Deus para a gente passar uma temporada aprendendo. Uma grande escola, mas ela não nos pertence. E se ela não nos pertence, a gente não pode fazer a bagunça que a gente quiser. A gente não pode causar o transtorno que a gente quiser. Não. Vai estar tudo dentro de um contexto necessário às oportunidades evolutivas dos seres que aqui se encontram e também da evolução do próprio planeta na passagem de um plano de inferioridade, de provas e expiações, para um plano regenerador. Então, tudo isso está dentro de um contexto. Nada acontece por acaso, seja onde for, no reino da inteligência superior. E nem da inteligência inferior também, porque também são guiados por espíritos que estão dentro desse trabalho, determinados para atuar naqueles reinos. Né? Nós trabalhamos sempre. Não vamos ficar dando pulinhos, volitando com florzinha na cabeça quando desencarnar. A gente vai trabalhar duro, cada um dentro da sua possibilidade, da sua aptidão, do seu nível de conhecimento. Mas todos nós trabalhamos. Jesus falou, meu Pai trabalha sempre e eu também. Então, não vamos achar que Jesus, que é o comandante desse navio aí, esteja de braços cruzados sem fazer nada. Claro que não. Ele é o comandante dessa aeronave aqui, né? E nós não vamos mudar o rumo ao nosso bel prazer. Né? Estamos tendo as nossas oportunidades, as nossas chances de melhoria. Então, para toda arrumação, para toda reforma, sempre existe o caos antes da reforma, para que ela aconteça. E o mal, como diz Kardec aí no Livro dos Espíritos, tem que chegar muitas vezes a um extremo para que se reconheça a necessidade do bem e das reformas. Então é isso que a gente está vivendo nesse momento. Né? Então, terminando esse comentário de Kardec, os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração para eles praticamente não existe, e os séculos tão longos para nós não são, aos olhos, mais do que instantes que desaparecem na eternidade, da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço.
Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Né? A gente já sabe qual é essa resposta, né? Mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes e julgam diferente de vós, mas ainda uma vez, isso depende da sua elevação. A gente volta àquela alma, aquele espírito da mãe do menino. Ela via o que ela não veria se ela tivesse encarnada. Ela estava vendo o que o pai não estava vendo. A necessidade kármica daquele menino de resgatar o seu passado. Então ela via com outros olhos, com outro foco, porque ela sabia da necessidade dele. E o julgamento dela não era o mesmo que o pai estava dando. Ah, mas ela era mais evoluída do que ele. Ainda assim, o julgamento era diferente, porque ele estava na matéria e ela já tinha saído. Então, a nossa visão, o nosso conhecimento fora da matéria é totalmente diferente, até porque isso que dá a diferença entre alma e espírito, a alma encarnada, ela não tem acesso a todo o conhecimento que ela já adquiriu. Ela não tem acesso a todas as vidas que ela já viveu nos planos materiais. Ela não tem acesso ela só tem acesso àquilo que importa para a atual encarnação dela. Por isso que é uma alma. A diferença é o espírito? É o espírito encarnado? Alma e espírito é a mesma coisa? É. Mas a situação, o estado, não. O estado é diferente. O estado do espírito encarnado é limitado ao conhecimento necessário para que a vida dele se desenvolva na Terra. Ele não tem conhecimento consciente de tudo que ele já realizou, de todo o conhecimento que ele já tem. Senão ele não conseguiria resgatar. Porque aquela pessoa que foi extremamente inteligente e que não usou a inteligência para o bem, ela não pode reencarnar com o conhecimento da inteligência que tem. Senão ela vai fazer tudo errado de novo. Que ela não soube aplicar a sua inteligência. Então aquilo vai ficar, todos os nossos conhecimentos e aquisições, e tudo que a gente faz vai sendo armazenadinho aí nos núcleos e em potenciação da estrutura perispirítica, que é o corpo da alma, que é o perispírito. Então é como se a gente fosse guardando no pendrivezinho. A gente vai realizando, vai guardando. Tá lá. Né? Como se fossem os disquetezinhos de um computador. Tá lá. Só se você quiser acessar, plugar ele no aparelho, que você vai ter acesso ao que está ali. Senão, você não vai. Nem lembra. Às vezes a gente vai lá na gaveta, acha alguns pendrives. O que tem aqui? Aí você liga lá, você vai ver. Né? Então, imaginemos o nosso núcleo em potenciação na alma, que está fixado nesse emaranhado de eletromagnetismo que compõe o perispírito, que é semimaterial, está lá? Armazenado lá, e a alma, ela se desfaz do perispírito com aquele material, mas ela logo organiza outro, que se ela for para outro mundo, mas os núcleos pertencem a ela. Igual que pertencem à alma todo o conhecimento que ela traz, que por ocasião da reencarnação é depositado num aparelho cerebral do corpo que vai fazer a transmissão de tudo que ela já pode realizar aqui no mundo. Então, a alma precisa dessa organização perispiritual. É o corpo dela. Né? Ela precisa disso, senão ela não consegue se manifestar nos meios materiais. Então, está tudo armazenado. Mas somente aqueles conhecimentos que são necessários para que ela dê conta da escolha das provas que ela escolheu para realizar aqui,
é que vão estar no seu nível de consciência. Só aquele pendrivezinho com aqueles programinhas ali. Então, quando ela sai do mundo, que ela adentra a dimensão espiritual, ela deixa a organização física aqui, no laboratório da vida, ela volta a ser espírito. Está lá no livro dos espíritos isso. Aí ela tem conhecimento pleno das coisas dela. Todos os arquivos, fica tudo no seu nível de consciência. É aí que ela, revendo todo o passado, ela vai aprender, ela vai ver o que ela ainda precisa de saber, o que ela tem que corrigir, o que ela tem que melhorar para uma próxima encarnação. Aí ela vai fazendo todo um relatório, né, dela. Então a diferença essa de alma e espírito é isso. A alma encarnada, ela não tem, né, ela não tem noção. Então os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Claro que sim. Por quê? Mais ou menos como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Então o espírito vê o que não vede. Então a gente não vê muita coisa que a gente deveria ver da nossa própria vida passada. Em se tratando da gente, imagina então das outras coisas do mundo, né? Aí que a gente não sabe mesmo. Se a gente não sabe nem o que já aconteceu conosco, né? E julgam diferente de vós. Mas, ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Quanto mais elevado é o espírito, mais capacidade de compreender as coisas ele tem. Por isso que não adianta a gente ficar, sabe, assim, locupletando e pensando, imaginando, eu queria conhecer a natureza de Deus. Para quê? Vamos tratar da gente crescer, da gente aprender, da gente evoluir, porque a cada nível evolutivo que a gente consegue alcançar, é mais um ponto que a gente anda, é mais um degrauzinho, mais para perto aí de Deus, para a gente poder conhecer aquilo que a gente tanto quer conhecer e não tem ainda condições de entender, né? Então a gente vai continuar semana que vem com esse assunto, claro que ainda tem algumas questões aí sobre isso, né? Inclusive sobre a questão do conhecimento do futuro, né? Que as pessoas têm uma ansiedade enorme de conhecer o futuro, e os espíritos vão explicar que o futuro é muito complicado, porque o nosso futuro está sendo planejado agora, no presente que nós estamos vivendo. As nossas encarnações futuras, a gente não pode imaginar como elas serão, porque elas serão aquilo que a gente já puder ter, que a gente já tiver alcançado, com a nossa vivência, com as nossas experiências do presente. Então, o que realmente importa é o presente. O passado já passou. Ele só pode nos servir para que a gente não repita os erros. O presente é o único que pode nos dar um futuro melhor. Então, é por isso que a gente tem que cuidar dele. Não é à toa que ele se chama presente, né? É um presente que Deus nos dá. Muita paz para todos. Semana que vem estaremos aí com a 242. Deverzinho de casa, né? É só estudar essas questões aí das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Muita paz para todos.